uma localização bastante difícil para os atletas, dado o apuramento por tempos, mas aqui também é necessário, de facto, correr muito rapidamente para conseguir um dos 2 primeiros lugares em cada uma das séries, e isto porque depois o apuramento por tempos será praticamente uma lotaria. Com António Abrantes, que sai no corredor número 2, temos no corredor número 3 Michael Wildner, da Áustria, no 4 Pavel Sukup, da República Checa, no 5 Jon Bogde, da Roménia, e corredor número 6 para Thor Øyvind Ødegaard, da Noruega. A partida, pista de dentro para António Abrantes, atleta do Benfica, tem 26 anos, tem bastante experiência internacional, diga-se de passagem. Recorde nacional obtido este ano no meeting de Sevilha, 17 de fevereiro, com 1 minuto 49 segundos e 63 centésimos. António Abrantes acorda com o romeno Bogda. Tentando passar para o primeiro lugar, no entanto, António Abrantes defendendo muito bem a corda. Terceiro lugar para o checo Sukup. E tudo a manter-se na mesma. Uma ligeira aceleração por parte do romeno. 55 segundos e 74 centésimos o tempo de passagem aos 400 metros para Bogde. António Abrantes agora com alguma dificuldade a ficar encurralado e a passar para a última posição. Vamos para a entrada da última volta e saber como reagirá António Abrantes depois de ter sido atirado para a última posição nesta corrida. Com bastante dificuldade, ao que nos parece. A sua capacidade de reação em relação aos primeiros será praticamente impossível. Os 2 primeiros trazem já vantagem, são Sukup e Ødegaard. António Abrantes tentando tudo por tudo para não ser o último, 4º lugar à frente do romeno Bogde. 1 minuto 49 segundos e 60 centésimos o tempo oficioso para Sukup, Pavel Sukup, da República Checa, vencedor desta série, apurado diretamente para as meias finais, assim como Thor Øyvind Ødegaard, da Noruega. Terceira posição para Michael Wildner, da Áustria. Aqui estão os 2 primeiros. O austríaco Wildner já sem possibilidades de chegar aos lugares que dão apuramento direto para a final. Final do lançamento do peso, aqui com referência para Roar Off. Representante da Noruega neste momento na 15ª posição, com 17 metros e 81 centímetros, a melhorar substancialmente. No entanto, sem conseguir um lançamento que o coloque na lista privilegiada dos 8 que terão direito a efetuar os 6 ensaios. Apesar de ter melhorado bastante, este segundo ensaio bem acima dos 18 metros, a deixar Off na 9ª posição, muito perto
dos 8 lugares que dão acesso direto à final. Resultados já oficiais da série eliminatória de António Abrantes: 1 minuto 50 segundos e 94 centésimos o tempo do recordista nacional e a correspondente eliminação. Segunda série com Chiavarini de Itália na pista número 1, José Arconada de Espanha na 2, Mahmoud Al-Kirai da Síria na 3, a pista número 4 para Joseph Tengelei, detentor da melhor marca mundial com 1 minuto 44 segundos e 44 centésimos, Arisque Perdomo da Guatemala sai na pista número 5 e depois Carlos Mairena da Nicarágua na 6. 6 atletas, todas as pistas ocupadas para esta segunda eliminatória de 800 metros planos. Muita curiosidade para ver correr Joseph Tengelei. 1 minuto 44 segundos e 44 centésimos, detentor da melhor marca mundial, à frente do seu compatriota Paul Ereng, 1 minuto 44 segundos e 84 centésimos, quando se sagrou campeão do mundo em Budapeste, e do novo recordista da Europa, Nico Motsibon, da Alemanha, com 1 minuto 44 segundos e 88 centésimos. O comando é, entretanto, para Chiavarini de Itália. Tengelei é segundo. Terceiro lugar para Al-Kirai da Síria. Agora ultrapassado pelo espanhol José Arconada, que é, em particular, o atleta que, a par de Tengelei, tem mais possibilidades de chegar diretamente à final. Mas é precisamente o sírio Al-Kirai que vai para a frente. Passagem aos 400 metros mais lenta do que a série de António Abrantes. Tudo para decidir num ataque lançado à distância, com José Arconada a vir para a frente, Tengelei a ficar um pouco para trás e Marco Chiavarini de Itália a colocar-se melhor, recuperando agora Tengelei à entrada para os últimos 200 metros. 4 atletas lutando pela vitória. Tengelei e Chiavarini em luta por destronar José Arconada. Tengelei em dificuldades, o detentor da melhor marca mundial, a ter que dar o tudo por tudo para conseguir o apuramento, e a consegui-lo à frente de José Arconada. E depois o italiano Chiavarini, ainda com tempos inferiores ao registado por António Abrantes, que, terminada esta segunda série, ainda se mantém entre os atletas com acesso à final, dado que o seu tempo, 1 minuto 50 segundos e 94 centésimos, é inferior ao do vencedor desta série. Na repetição, Arconada e Chiavarini lado a lado, lutando pela vitória, e agora a surgir de trás Joseph Tengelei, a dar o tudo por tudo nos últimos 50 metros para conseguir fazer jus ao registro, que é a melhor marca de sempre, ainda não homologada oficialmente como recorde do mundo. Arconada resistiu muito bem a Chiavarini, que assim fica desde já afastado das meias finais.
Entretanto, resultados ainda correspondentes à qualificação para a final dos 60 metros. É Rosweth e Green que fizeram os melhores registros. São, aliás, Rosweth e Green os que conseguiram os melhores registros a 6 segundos e 62 centésimos. Entretanto, Rubstov do Cazaquistão até agora no 14º lugar, a fazer um ensaio muito em cima dos 18 metros, tinha 18 metros e 8 centímetros na primeira tentativa, agora anulou este ensaio. Depois de ver que o registro seria muito próximo do anterior, ele resolveu anular, aí está, esta sua segunda tentativa. Rubstov, portanto, mantendo-se na 14ª posição com 18 metros e 8 centímetros. E vamos então agora aproveitar a oportunidade. Já correu o português presente nas eliminatórias dos 800 metros. Vamos, portanto, aproveitar a oportunidade para ver o que se passou hoje, durante a manhã e a tarde, com a representação portuguesa. Primeira participação portuguesa nestes campeonatos do mundo de pista coberta, com Cândido Maia a alinhar na meia final dos 3.000 metros. Uma primeira meia final, algum azar por parte do atleta português, dado que lhe saiu a pior das corridas para uma prova a eliminar, precisamente a primeira. Os atletas que vão correr a segunda série têm vantagem, dado que podem perfeitamente seguir andamentos que permitam vencer, em termos da qualificação por tempos, os atletas que correram na primeira série. Vamos de imediato para os adversários de Cândido Maia, que resolveu partir na frente. Vemo-lo na 4ª posição, ao lado do norte-americano Ruben Reina. Estão nesta série Brahim Jabour de Marrocos, Mahmoud Kalboussi da Tunísia, Mirko Doring da Alemanha, o já referido Ruben Reina dos Estados Unidos, Ovidio Ulteano da Roménia, Reda Benzina da Argélia, Gennaro Di Napoli de Itália, que vemos na 2ª posição, um dos grandes candidatos ao título nesta distância, Mohamed Suleiman do Qatar, que curiosamente tem um companheiro, Ahmad Ibrahim Varsama, nesta primeira meia-final, e ainda outro dos grandes candidatos ao apuramento nesta série, que é o espanhol Anacleto Jiménez. A curiosidade de estarem presentes na mesma série dois atletas do mesmo país, o sorteio, de facto, não ser corrigido no que diz respeito à presença de dois atletas do Qatar. No entanto, não poderá, em princípio, haver jogo de equipa, dado que Ahmad Ibrahim Varsama não deverá vir a desempenhar um papel importante na marcação de andamentos e, ao mesmo tempo, na possibilidade de ajudar o seu compatriota muito mais credenciado, Mohamed Suleiman, que segue neste momento precisamente atrás de Cândido Maia. Atleta da Terbel, 26 anos, recordista nacional desta distância em pista coberta, com 7 minutos 53 segundos e 58 centésimos, marca obtida em 1992 nos Campeonatos da Europa disputados em Génova, isto na qualificação. Na final viria a ser
o nono classificado. Esteve também presente nos campeonatos do mundo disputados em Toronto, foi quinto na sua meia-final e falhou o apuramento. Do ano passado, nos campeonatos da Europa, não conseguiu ser apurado para as finais, tanto nos 1500 como nos 3000 metros. Cândido Maia, um atleta que acaba por ser um dos representantes portugueses mais seguros nos últimos anos em provas de pista coberta, fundamentalmente nos 3000 metros. Passagem ao primeiro quilómetro, 2 minutos 43 segundos e 68 centésimos para o primeiro, que é precisamente Mohamed Kalboussi da Tunísia, logo seguido de Gennaro Di Napoli, do norte-americano Ruben Reina. Mohamed Suleiman é o quarto, quinto lugar é precisamente para o português Cândido Maia. Já tive a oportunidade de referir o azar do atleta português que mais uma vez é obrigado a correr na primeira das duas séries de apuramento para a final dos 3000 metros, que se poderão considerar, por isso mesmo, meias finais, ficando assim praticamente obrigado a ficar entre os 4 primeiros, embora a corrida não vá particularmente lenta. E aqui a referência para a qualificação para a final, muito difícil para Cândido Maia, que este ano, no entanto, nos campeonatos de Portugal, disputados em Braga, registou 7 minutos 54 segundos e 90 centésimos, perto do seu recorde nacional. A qualificação era a referência que eu ia fazer há pouco, será direta para a final, no que diz respeito aos 4 primeiros atletas em cada uma das meias finais. Serão depois repescados os 4 melhores através dos seus tempos em cada uma destas meias finais. O apuramento, portanto, para 12 atletas somente. E Cândido Maia conseguindo seguir sem dificuldade alguma o andamento dos primeiros, ainda e desde o início da prova, com Kalboussi da Tunísia, Mahmoud Kalboussi no comando. Agora, para a frente, tenta vir à passagem aos 2 km o representante romeno. Trata-se precisamente de Ovidio Olteanu, como já tínhamos referido. Olteanu conseguir aumentar o ritmo desta meia-final. Cândido Maia mantendo a posição relativa numa altura em que Mohamed Suleiman do Qatar se junta aos primeiros. E neste momento a encerrar o grupo está Mirko Doring da Alemanha. Uma prova que naturalmente vai ser decidida na última volta. Até ao momento ninguém dar grandes esticões para se isolar. Mohamed Suleiman a chegar-se a Gennaro Di Napoli. Estamos a 3 voltas do final. Cândido Maia colocou-se por fora muito bem para tentar não perder o contacto com os da frente quando algo se passar em termos de mudança de ritmo. Cândido Maia a sair, portanto, da posição que ocupou praticamente desde o início. Estamos a 450 metros do final. Cândido Maia é agora ultrapassado por fora por Brahim Jabour de Marrocos, outro candidato para o apuramento.
e vai ser bastante difícil conseguir ficar entre os 4 primeiros desta série, numa altura em que Suleiman vem para a frente, estica de forma bastante dura, 450 metros para o final. Gennaro Di Napoli, o espanhol Anacleto Jiménez, que praticamente nunca apareceu, e veio agora para a frente nos últimos metros. Cândido Maia com dificuldade em conseguir segurar o andamento nesta parte final, e naturalmente por isso mesmo vai ter dificuldades em ser repescado, ele que neste momento se encontra na 8ª posição desta série, ganha por Gennaro Di Napoli à frente de Suleiman. E agora a cortar a meta, Cândido Maia, 8º classificado, com um tempo que ronda os 8 minutos e 59, 9 minutos. Cândido Maia até bastante perto do final a conseguir manter-se nas melhores posições para depois acabar por ser ultrapassado com grande vantagem para os seus mais diretos adversários, vindo a terminar esta primeira meia-final precisamente no último lugar, que poderá vir a dar o apuramento, o 8º, 4 diretos para a final e 4 com possibilidades de serem repescados. Sexta série de 60 metros planos, apuramento para as meias finais, garantido aos 2 primeiros atletas a cortarem a meta, com repescagem para os 10 melhores tempos no conjunto das 7 eliminatórias que vão ter lugar. Presente Luís Cunha, que é assim o 3º português a entrar em ação nestes campeonatos do mundo de pista coberta no Palau Sant Jordi de Barcelona, depois da eliminação de Cândido Maia na primeira meia-final dos 3.000 metros, onde foi 8º com 8 minutos e 79 centésimos de segundo, e de um primeiro salto a 5 metros e 30 de Nuno Fernandes Navarra. Aqui está Luís Cunha para a 3ª participação portuguesa, uma série que não é particularmente difícil. O problema será o apuramento por tempos. Salmanov do Azerbaijão, Negbo da República Centro-Africana, Kojokaro da Roménia, Strenius da Suécia, Grigoriev da Rússia e Saucedo da Bolívia, os adversários de Luís Cunha, que vai sair na pista número 7. Ele que ultimamente tem apresentado um bom conjunto de resultados nesta mesma distância. Hoje não se apresentou às eliminatórias dos 200 metros, precisamente para fazer aqui uma aposta a 100% nos 60 metros. Vamos ver uma falsa partida para já na pista número 8, com Guilhermo Saucedo da Bolívia a obrigar os atletas a regressarem aos blocos de partida. Uma referência, portanto, aproveitando a segunda partida, para o salto de Nuno Fernandes, praticamente entre a presença de Cândido Maia e agora a de Luís Cunha. Nuno Fernandes foi o segundo atleta a transpor a fasquia, colocada a 5 metros e 30 centímetros, fê-lo ao primeiro ensaio com grande facilidade, numa prova em que muito dificilmente teremos imagens do atleta português e que iremos acompanhar, no entanto, no seu desenrolar. De novo, já nos blocos de partida, os atletas para a 6ª série eliminatória dos 60 metros planos. Luís Cunha, número 368, na pista número 7, agora uma boa partida para todos os atletas. Luís Cunha a bater-se com os melhores, é o 4º classificado numa prova aqui, ganha pelo sueco Strenius.
Strénios já tinha estado muito impressionante na prova dos 200 metros, aqui a vencer esta série, conseguindo 6 segundos e 64 centésimos. Segundo lugar para o romeno Kodjokaro, 6 segundos e 66 centésimos. Terceira posição para o russo Grigoriev, 6 segundos e 71 centésimos. E o quarto lugar, esse é para o português Luís Cunha, com 6 segundos e 78 centésimos. Só passam diretamente à final os dois primeiros. É agora tempo de aguardar as repescagens para ver se Luís Cunha terá alguma hipótese de ficar entre os 10 melhores tempos e aceder assim a uma das meias finais. Elsa Amaral, atleta do Futebol Clube do Porto, mais uma presença portuguesa na sessão da manhã, primeira destes campeonatos do mundo de atletismo em pista coberta, que se desenrolam no Palau Sant Jordi, na cidade de Barcelona. Terceira e última série dos 800 metros, onde Elsa Amaral tem como adversárias Maria Mutola, que vemos na imagem, a Maia Andrés de Espanha, a checa Ludmila Formanova e também a britânica Abigail Ante. Vamos ver se Elsa Amaral consegue apuramento para as meias finais deste conjunto de 3 séries. Esta é precisamente a última. Serão apuradas diretamente para as meias finais as 3 atletas mais bem classificadas e depois serão repescadas pelos tempos mais rápidos 3 atletas para estarem presentes junto das meias finais. Maria Mutola a assumir o comando rapidamente, embora tivesse iniciado a prova rápido demais e por isso depois fez uma certa ruptura no seu andamento inicial para permitir ao mesmo tempo que as outras reculassem e que o esforço não fosse desnecessário ao longo dos 800 metros. Segunda posição neste momento para a espanhola Andrés, terceiro lugar para Formanova, quarta posição para Elsa Amaral. A atleta do Futebol Clube do Porto com uma boa passagem aos 400 metros, 61 segundos e 9 décimos para a passagem de Maria Mutola, e Elsa Amaral a atrasar-se agora um pouco quando estamos com 500 metros percorridos. 3 atletas já na frente. Atrás de Elsa Amaral está a britânica Abigail Ante. Elsa Amaral vai com bastantes dificuldades e não irá certamente conseguir o apuramento direto para as meias finais, onde 3 atletas irão estar por direito próprio. No ataque de Maria Mutola e Elsa Amaral em grande dificuldade para conseguir suster os ataques de Abigail Ante da Grã-Bretanha, com Maria Mutola a vencer, como se esperava, esta série muito facilmente. Segundo lugar para Formanova da República Checa, depois a espanhola, quarto lugar para Ante e quinta posição para Elsa Amaral, uma exibição que poderemos classificar de decepcionante para a meia-fundista do Futebol Clube do Porto. Terceira série das eliminatórias de 400 metros planos, com a participação de Carlos Silva na pista número 2, um atleta para quem a Espanha tem um significado muito particular, dado que se sagrou campeão europeu de juniores na prova de 400 metros barreiras, precisamente em território espanhol, na cidade de San Sebastián. Carlos Silva, que tem 20 anos, representa o Benfica e vai aqui alinhar numa série onde o seu apuramento será bastante difícil.
face a Ibrahim Ismail do Qatar, que sai na pista número 1. A pista número 2 é a de Carlos Silva. Na pista 3, Mark Hilton, da Grã-Bretanha. A pista número 4, António Sanches, de Espanha. A número 5, para Yuruki Ayazashi, do Japão. E a pista número 6, para Bülent Eren, da Turquia. Para conseguir lugar nas meias finais das provas de 400 metros planos, é necessário ficar classificado nos 2 primeiros lugares da sua série, ou então, depois na repescagem do total de tempos, conseguir os 2 melhores. No total disputam-se 5 séries, esta é a terceira. Tudo pronto nos procedimentos de partida. Carlos Silva, recordamos, pista número 2, recorde de Portugal, obtido a 17 de fevereiro, ao vencer a Série B do Meeting de Sevilha com 47 segundos e 11 centésimos. Uma boa partida para Carlos Silva, que não ficou muito mal colocado. Entretanto, a desistência do espanhol António Sanches, que curiosamente Carlos Silva tinha batido no Meeting de Sevilha. Carlos Silva pegando-se muito bem. Ibrahim Ismail, uma das grandes figuras desta série, mantendo a segunda posição. Os 2 primeiros lugares são importantíssimos para conseguir o apuramento para a final. E agora Ayazashi, do Japão, a tentar forçar Carlos Silva, e Carlos Silva muito bem, dando luta a Ismail para tentar chegar nos 2 primeiros lugares, aqueles que dão acesso direto à qualificação. Muita luta com o representante do Japão, mas o segundo lugar para Carlos Silva, e assim o apuramento para as meias finais. E, por certo, um excelente tempo também, embora não consiga superar o seu recorde de Portugal, que, recordamos, era de 47 segundos e 11 centésimos. O tempo oficioso para o primeiro é aqui de 47 segundos e 59 centésimos. Um excelente final numa corrida de grande sentido tático por parte de Carlos Silva para conseguir o apuramento para as meias finais dos 400 metros planos. Regressamos ao direto para acompanharmos a parte mais importante desta primeira jornada dos Campeonatos do Mundo de pista coberta, que, recordamos, estão a desenrolar no Palau Sant Jordi, no Anel Olímpico de Barcelona. E neste momento, com uma série eliminatória de 1500 metros, precisamente a primeira, a aproximar-se já do final, com a maior parte dos atletas favoritos ao apuramento nas primeiras posições. Os 4 primeiros com apuramento direto garantido, e depois a repescagem para os 4 melhores tempos no conjunto de todos aqueles que não tenham conseguido diretamente acesso à corrida decisiva destes 1500 metros nos Campeonatos do Mundo. El Guerroui, de Marrocos, dominou praticamente esta corrida desde o início até ao fim. Junto com ele o irlandês Brutton, o alemão Loser, e também na parte final, para lá do russo Shabunin, a presença de um concorrente da casa que consegue in extremis o apuramento. Mateo Canellas a conseguir ultrapassar sobre a linha da meta o russo Shabunin e a apurar-se assim diretamente para a final. Shabunin praticamente esgotado nos últimos metros, a ser ultrapassado, tendo agora que esperar pela repescagem para conseguir saber se depois de amanhã terá a possibilidade de aceder à final. 1500 metros, uma corrida onde Portugal habitualmente costuma marcar presença em pista coberta através de Mário Silva, que inclusivamente conseguiu já, recorde-se,
uma medalha num campeonato do mundo, precisamente aquele que se disputou em Sevilha. Uma corrida onde Mário Silva foi o terceiro classificado, atrás de Noureddin Morceli da Argélia e do espanhol Fermín Cacho. Mário Silva a estar ausente destes campeonatos, ele que em Toronto em 1993 foi também finalista, sendo o 7º classificado. Mário Silva, digamos que um atleta com assinatura praticamente garantida nestas competições de pista coberta na distância de 1500 metros, embora tenha também já feito experiências na distância de 3000 metros. Um atleta que, curiosamente, e porque conquistou uma medalha numa prova ganha por um espanhol, faz a capa do livro de estatísticas da Federação Internacional, que dá apoio a todos os jornalistas que estão aqui presentes, com informações que poderemos dizer, em grande parte das vezes, preciosas para dar uma noção do que se vai passando em termos de história das diferentes corridas. Esta é uma gravação de um excelente lançamento do espanhol Martínez, mesmo em cima da linha dos 20 metros, 19 metros e 97 centímetros para Martínez, manter assim a terceira posição, medalha de bronze no concurso do lançamento do peso, que é comandado pelo finlandês Alvari, com 20 metros e 74 centímetros. A segunda posição é para um norte-americano, CJ Hunter, que tem 20 metros e 58 centímetros. A repetição do excelente lançamento do espanhol Martínez, quando vamos já para o alinhamento dos atletas que participarão na segunda e última meia-final da prova dos 1500 metros masculinos. Aqui recordamos, entretanto, que Carla Sacramento estará presente na prova feminina e não terá que se submeter a eliminatórias. O número reduzido de atletas que se inscreveram nesta distância levou a organização a efetuar final direta. Há somente 12 atletas inscritas. Carla Sacramento, depois da manhã, terá aqui nesta mesma pista uma final direta. Para esta prova, muito ânimo por parte do público da casa, dado que está presente o campeão olímpico em título dos 1500 metros, Fermín Cacho, ele que também já foi campeão do mundo em pista coberta, precisamente como já referimos, na corrida em que Mário Silva foi medalha de bronze em 1991, quando os campeonatos se disputaram em Sevilha. Para a frente da corrida vem, entretanto, o representante da Alemanha, Rüdiger Stenzel, impondo um andamento bastante forte, seguido de muito perto, diga-se de passagem, pelo sueco Patrik Johansson. Aqui Fermín Cacho, que é o terceiro classificado, controlando bem o andamento da corrida. Stenzel ainda na frente, Johansson, Cacho. Uma corrida em que tudo poderá de novo ser decidido nos metros finais. As séries de apuramento, tanto em 800 como em 400 metros, são, quer em pista coberta, quer ao ar livre, corridas que normalmente proporcionam chegadas apertadas e com decisão muito em cima da linha da meta. Francis Montali do Malawi na quinta posição, e agora para a frente junta-se o representante dos Estados Unidos nesta corrida, Eric Nadeau.
Fermín Cacho é agora o quarto. Terá que ter cuidado porque há muitos atletas com capacidade de terminar rápidos. E na frente continua Stenzel, enquanto Cacho dá um ligeiro toque no norte-americano Nede para o colocar numa melhor posição na corrida. Faltam praticamente 400 metros, com Stenzel ainda no comando, seguido de Cacho e Nede. Uma série de 800 metros, aliás de 1500 metros, que por muito pouco não teve um acidente grave, dado que na final do lançamento do peso o engenho veio para a pista, só que os atletas tinham mesmo acabado de passar. Entrada para a última volta, agora com uma diferença já muito grande entre os 4 da frente e o quinto classificado, que é o marroquino Rachid Al-Bazir, de quem se esperava uma prova muito diferente, mas para já os 4 primeiros olham para trás, o apuramento está garantido. Rachid Al-Bazir é a grande decepção desta corrida. Stenzel é o primeiro, Fermín Cacho o segundo, Brian Tracy, aliás, o irlandês Marcus O'Sullivan o terceiro, e depois o norte-americano Eric Nede. Brian Tracy da Grã-Bretanha acabou por desiludir também, como Rachid Al-Bazir. E aqui está o primeiro, Rüdiger Stenzel, da Alemanha. Final, portanto, para as eliminatórias de 1500 metros e a seguir a possibilidade de se acompanhar as duas finais mais apetecidas do dia, a das corridas de velocidade pura, os 60 metros. Embora o programa apresente um ligeiro atraso, a previsão para a hora de partida destas corridas é a seguinte: 19 horas e 50 minutos, o que já será impossível para a prova feminina, e 20 horas para a prova masculina. Aqui está a classificação da primeira série, ganha por El Guerrouí de Marrocos, com Breton a conseguir a segunda posição. E a propósito de provas de 60 metros, poderá referir-se o facto de, embora presente e na bancada, Linford Christie, o grande dominador da época na distância de 60 metros, resolveu não se apresentar a competir, deixando naturalmente em aberto a possibilidade de o título ir para praticamente um de dois atletas, Bruni Surin do Canadá e Darren Braithwaite, compatriota de Linford Christie. Também por parte da grande dominadora da época nos 60 metros, Irina Privalova, da Rússia. Ela não está presente nesta distância, resolveu alinhar na corrida de 400 metros, uma experiência que lhe permite, por um lado, não ter de averbar uma derrota. É sempre possível em corridas de 60 metros nesta época de inverno, e em 400 metros conquistar um título bastante fácil. Ela que já deu provas de que poderá nesta distância vir a desempenhar um papel importante ao nível do atletismo feminino em todo o mundo. Ela mesmo ontem em conferência de imprensa referia que, quando lhe foi colocada a pergunta se havia ou não mais hipóteses de vencer nos 400 metros, que sim, os 60 tudo é possível,
era perfeitamente natural que ela pudesse perder, mas nos 400 não terá grandes problemas, dado que a sineta toca uma volta antes do fim e depois ainda há 200 metros para recuperar algum atraso que se possa ter adquirido durante a primeira volta. Está também a desenrolar-se a qualificação do segundo grupo da competição de salto com vara. Tim Lobinger, da Alemanha, a falhar o segundo ensaio a 5,60 metros, uma altura que o atleta português hoje mais em evidência, o nosso recordista nacional, Nuno Fernandes, da equipa do Futebol Clube do Porto, conseguiu transpor ao terceiro ensaio, igualando assim, aliás, batendo assim um recorde que tinha igualado praticamente meia hora antes. Nuno Fernandes fez um excelente concurso com 5,30 metros ao primeiro ensaio, depois 5,50 e 5,60, recordes de Portugal ao terceiro ensaio, para falhar a 5,65, embora numa das tentativas tivesse dado a noção de que poderia transpor essa altura. A posição neste momento do concurso de lançamento do peso, já tínhamos referido Alvari, CJ Hunter e Martínez nas primeiras posições, Peric, Gudmundsson estão também nos lançamentos finais, assim como um dos representantes da Ucrânia, Belonog, o italiano Dal Soglio e o alemão Duck. Entretanto, a apresentação já das atletas que vão alinhar na corrida dos 60 metros planos final. Uma corrida onde Marlene Ottey, da Jamaica, temos-la na imagem, é a grande favorita e só algo de muito inesperado lhe poderá roubar a vitória. Christy Gaines, dos Estados Unidos, vai sair na pista número 1. Gaines fez 7,23 na meia final. A pista número 2 para Lalau Ravaoneriana, de Madagascar, uma atleta radicada em França, 7 segundos e 24 centésimos na meia final. Muito melhor nas séries do que na meia final, Ravaoneriana. A pista número 3 vai ser ocupada por uma das grandes candidatas às medalhas, Melanie Paschke, da Alemanha. Paschke fez 7 segundos e 15 centésimos e venceu a segunda meia final. Marlene Ottey venceu a primeira das meias finais com 7 segundos e 4 centésimos e praticamente tem 1 metro de vantagem em termos dos tempos já registados em relação à sua mais direta adversária. Liliana Allen, de Cuba, 7 segundos e 13 centésimos atrás de Marlene Ottey na meia final. Beverly McDonald, da Jamaica, para a pista número 6. McDonald fez 7,21. Eterna finalista, já foi recordista do mundo, ainda uma grande velocista, Nelly Veer Koeman, da Holanda, fez na meia final 7 segundos e 20 centésimos. E na pista número 8, Carlette Guidry, dos Estados Unidos, 7 segundos e 14 centésimos na sua meia final. Um alinhamento um pouco estranho no que diz respeito ao sorteio das pistas, dado que atletas com excelentes tempos na meia final acabam por ficar relegadas para pistas menos propícias. As atletas com melhores tempos deveriam ter tido em sorteio as pistas 3, 4, 5 e 6, o que acabou por não acontecer com Carlette Guidry. Tudo pronto agora para a saída.
recorde do mundo de Irina Privalova, da Rússia, 6 segundos e 92 centésimos, a marca que é simultaneamente a melhor marca deste ano, e uma falsa partida que por pouco escapava, Liliana Allen a sair muito cedo, aí a temos no ecrã, as meias finais das provas femininas. Nesta distância vemos aqui nitidamente a saída antecipada da Liliana Allen, a registarem também muitas falsas partidas, algumas bastante discutíveis, que provocaram inclusivamente a eliminação de uma atleta, a grega Ekaterina Kofa, e de novo para os blocos de partida. As 8 finalistas. E vamos agora ver quem vai suceder a Gail Devers dos Estados Unidos. Uma boa partida e perfeitamente em controle da corrida já está Melanie Ottey, Marlene Ottey a vencer com o tempo de 6 segundos e 98 centésimos. Não é recorde dos campeonatos, esse é de 6 segundos e 95 centésimos, mas é uma vitória perfeitamente à vontade, com Melanie Paschke da Alemanha a conseguir o segundo lugar, praticamente ao fim de 30 metros de corrida. Marlene Ottey tinha a prova controlada. Como sempre, Nelly Kuhlmann a partir muito depressa, mas depois a atrasar-se, e Paschke prestes a perder o segundo lugar para Carlette Guidry. Mais uma vez, de facto, de notar a infelicidade da organização ao relegar para uma das pistas de fora, e portanto o sorteio das pistas 1, 2, 7 e 8, uma atleta com tão bons registros, tanto nas eliminatórias como na meia-final, como é Carlette Guidry dos Estados Unidos. Uma outra perspectiva da partida, Marlene Ottey ligeiramente atrasada, mas depois recuperando de imediato. Beverly McDonald da Jamaica foi a mais rápida nos blocos, e agora o alinhamento da linha de chegada para se poder aquilatar de facto a segunda posição da Melanie Paschke, por muito pouco frente a Guidry. 6 segundos e 97 centésimos para Marlene Ottey da Jamaica, medalha de prata para Melanie Paschke da Alemanha, 7 segundos e 10 centésimos, o novo recorde pessoal para a alemã. Carlette Guidry dos Estados Unidos fez 7 segundos e 11 centésimos para a medalha de bronze. Depois Liliana Allen de Cuba, 7 segundos e 13 centésimos. Beverly McDonald da Jamaica com um novo recorde pessoal de 7 segundos e 16 centésimos. Fier Kuhlmann, que já foi bicampeã do mundo, a ser ainda sexta classificada com 7 segundos e 17 centésimos e já com tempos bastante inferiores. Gaines dos Estados Unidos, 7 segundos e 22, e depois Radhaoni Ariana de Madagascar a cair das eliminatórias para a meia-final e da meia-final para a final. 7 segundos e 28 centésimos, foi a 8ª classificada. Poderíamos observar há pouco o fotofinish de chegada desta corrida, naturalmente ganha por Marlene Ottey, uma atleta da Jamaica que vive e treina em Itália há já bastantes anos, desde a altura em que casou com um velocista italiano que, curiosamente, por milésimos de segundo, não vai estar na final da corrida masculina. Stefano Tilly. Tilly fez o mesmo tempo do que o último dos repescados, com 6 segundos e 62 centésimos, fez um recorde pessoal, registre-se, mas acabou por ficar fora da final, da mesma forma e pelo mesmo processo de seleção que Luís Cunha não teve direito a alinhar nas meias finais desta distância.
o alemão Duck, neste momento o 8º na final do lançamento do peso. Aqui um ensaio nulo, tem um recorde pessoal à terceira tentativa de 19 metros e 24 centímetros. E agora já o alinhamento dos atletas que participarão naquela que vai ser a última prova que vamos transmitir hoje em direto. Recordamos que amanhã voltaremos a acompanhar os campeonatos do mundo de pista coberta numa gravação dos melhores momentos do dia que irá para o ar na edição noturna do TV2 Desporto, depois das 23h30. Para esta prova de 60 metros final, Green dos Estados Unidos na pista número 1, a pista número 2 para Vitaly Savin do Cazaquistão, a pista número 3, Gus Nketiah da Nova Zelândia, a pista número 4 para Bruni Surin do Canadá, grande favorito para a vitória, a par do britânico Darren Braithwaite, os dois atletas que mais impressionaram ao longo de eliminatórias e meias finais. Outro canadiano, Robert Esme, grande candidato também para uma medalha, vai na pista número 6. A pista número 7 é para Blume da Alemanha, Mark Blume, e a pista número 8 para Patrick Strenius da Suécia. Protestos e contraprotestos na qualificação de atletas para a final. Uma primeira indicação dava Roswes como presente. No entanto, o britânico acabou por ser afastado. A leitura dos fotofinish das meias finais ao milésimo de segundo a originar este alinhamento. Bruni Surin pedindo para o público fazer um pouco menos de barulho para permitir a concentração dos velocistas, mas estava um espanhol na prova de salto com vara e o público não resistiu. Vamos agora certamente para o silêncio necessário à concentração dos homens mais rápidos destes campeonatos. Recordamos que nas pistas números 4, 5 e 6, os atletas que melhor se portaram durante eliminatórias e meias finais, Surin do Canadá, Braithwaite da Grã-Bretanha e Esme também do Canadá. No entanto, o neozelandês Nketiah a poder aqui provocar uma surpresa. O público, mesmo assim, a não manter grande silêncio, e grande partida de Surin, a comandar a prova desde os primeiros metros, com Braithwaite na segunda posição, 6 segundos e 47 centésimos, um recorde dos campeonatos para Bruni Surin, uma excelente vitória do atleta do Canadá. Segundo lugar para Darren Braithwaite. Tempo oficial corrigido de Bruni Surin, recorde dos campeonatos naturalmente, 6 segundos e 46 centésimos é o tempo oficial para o canadiano. Uma prova de facto brilhante, com Darren Braithwaite no segundo lugar, recorde pessoal 6 segundos e 51 centésimos. Esme do Canadá foi o terceiro, como tínhamos previsto, 6 segundos e 55 centésimos, também um recorde pessoal.
no medalha de bronze, numa altura em que, com esta repetição, vamos despedir-nos deste direto da primeira jornada dos Campeonatos do Mundo de Pista Coberta, que se desenrolam até domingo no Palau Sant Jordi, em Barcelona. Uma muito boa noite para si.